Olá, pessoal! Na segunda parte do vídeo, nós vamos delimitar a APP dos cursos d'água, já que na primeira parte nós vetorizamos as nascentes, aplicamos a APP de nascente com um raio de 50 metros, né, no entorno de cada nascente, e também atribuímos largura de rio e largura de APP para os trechos de drenagem, né, os trechos de cursos d'água que a gente tem nessa bacia do Cambé. Tá? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer agora é selecionar, observa que a gente só tem largura de rio 10 e 200. Nós vamos selecionar aqui esses primeiros trechos aqui que tem largura de rio 200, para a gente gerar o leito, o espelho d'água desses rios. Então, nós vamos na função de geoprocessamento, buffer, só que nós vamos aplicar apenas aos selecionados. A gente quer a largura 200 do rio como um todo, então é 100 para cada lado, tá? Vou aqui só adicionar 50 segmentos para a gente ter uma curva mais suavizada e salvar o resultado com o nome de rios leito 200 metros. Tá bom, sim. Salvar e executar. Então, tá lá, ó, já temos esses trechos de rios com largura de 200 metros. Se a gente fizer a medição aqui, ó, a gente vai observar isso, tá? 200 metros aqui, ó. Ok. Vamos agora fazer o mesmo procedimento para os outros cursos d'água, tá? Então, vamos aqui em hidrografia, vamos lá na tabela de atributos e eu vou só inverter a seleção, porque aí eu já trabalhei com os rios de 200 metros, agora eu vou inverter a seleção para trabalhar com os rios de 10 metros. Vou aplicar buffer novamente, só que agora, como eu tenho 10 metros de rio, minha distância para cada lado da linha, 5 metros, apenas seções selecionadas, senão ele vai fazer para todos os elementos da camada. E vamos lá salvar o resultado. Vou salvar aqui com o nome de 10 metros. Salvou, executou, fechou. Olha o que a gente tem lá então. Vou dar um zoom novamente aqui, tá? Então, eu tenho os rios de 200 metros e os rios de 10 metros estão aqui, ó, tá? Você pode ver a largura ali, se eu posicionar bem certinho, eu vou chegar no valor 10. Ok. O que a gente vai fazer então agora? Eu vou unir, aliás, antes disso eu vou aplicar a APP, né? Depois eu vou unir as APPs. Então, já estou aqui. Posso desfazer a seleção nessa camada, não preciso ter nada selecionado. Vou trabalhar primeiro com os rios de 200 metros. A APP para os rios de 200 metros é uma largura de 100 para cada lado. Então, aqui nesse rios de leito de 200, eu vou aplicar novamente a operação buffer, usando o valor 100, tá? Para ir gerar a APP desses rios de 200 metros. Então, vamos lá. APP rios de 200 metros. Executei e fechei, tá? Se a gente colocar o rio por cima, a gente vai ver ali a diferença, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa para os rios com leito de 10. Com leito de 10, a APP vai ter 30 metros, né?
Então, eu vou ali nos rios de leito de 10 e vou aplicar APP de 30 metros. Sempre colocando 50 segmentos aqui, poderia ser um pouco menos, 20 ou 30 já daria um resultado bom. Vou salvar aqui, vou chamar de APP de rios de 10 metros. Salvei, executei. Ok. Tenho lá minha APP, então vou deixar marcado só as... Aliás, vou só jogar para cima aqui, ó. Tá. Então, ó. Pegando esse pedacinho. Então, eu tenho aqui o rio de 10 metros e a APP desse rio de 10 metros. Depois eu tenho o rio de 200 metros, que no nosso caso é o lago, na verdade, a APP do rio de 200 metros. Então, agora eu vou unir as APPs dos rios, para depois ainda unir a APP das nascentes, porque eu quero juntar tudo numa APP só, tá? Então, lá em Geoprocessing eu tenho uma operação de união. Então, vou lá, ó, unir a APP rios de 10 com a APP de rios de 200. E vou salvar como APP rios união. Agora vamos desmarcar aqui, ó, só para vocês verem os resultados. Tem alguma coisa... Opa, PP Rios União, vamos marcar. Vou tirar esta. Ah, agora sim. Então, ó, se eu desmarcar as nascentes, fica melhor, mais fácil para a gente ver. Só APP marcada, tá? Então, eu tenho tudo numa camada só. APP de rios das duas larguras. Vou ainda unir com a APP de nascentes. Opa, ó, tá? Vou fazer uma segunda união para ter união de APPs. Vamos lá. União, eu quero APP rios união com APP de nascentes. Vou salvar e vou chamar de APP união tudo. Então, ó, essa minha APP união tudo inclui as nascentes, ok? Vocês vão ver que a gente tem um probleminha ali, né? Não é um probleminha, mas a gente tem áreas sobrepostas de APP, né? Se eu for calcular uma área total de APP nessa bacia, por exemplo, do jeito que está aqui, eu vou ter alguns problemas, porque os elementos têm sobreposição, ó, né? Então, a gente pode ter alguns erros, então a gente normalmente procura ter assim, eliminar essas áreas, pegar só a moldura externa, digamos assim, eliminar essas intersecções, né, essas áreas sobrepostas, tá? Então, para isso, eu vou aplicar uma função chamada dissolver, tá? Então, aqui, ó, nessa camada de APP união, vou aplicar o dissolver. Não preciso me preocupar aqui com os campos, vou só dissolver a camada como um todo. Então, APP dissolver. Executamos. E ok. Olha só o que a gente tem agora. Eu não tenho, né? A APP união estava assim, essas areazinhas menores, internas aí, e no APP dissolver eu tenho só as bordas, ó, ok? Ainda tem um pequeno detalhe, né? Se eu for calcular a área aqui, por exemplo, ainda de APP, eu não considerei, eu tenho que retirar a área do leito dos rios, certo? Então, aqui quando eu tenho, ó, os dois rios, né? Eu poderia, por exemplo, unir essas camadas dos leitos dos rios e aí tirar da APP, tá? Então, vou fazer isso agora.
Geoprocessing, união, para ter os rios, os leitos dos rios numa camada única. Leitos dos rios. Eu fiz alguma coisa errada, né? Tenho a impressão que sim, fiz alguma coisinha errada aqui. Leitos dos rios, vou fazer de novo, tá? Já processamento, a gente se distrair um pouquinho aqui. Deixa eu ver uma coisa. Tenho rios de leitos de 10 metros, rios daqui. Tá, vamos lá de novo. Vetor, geoprocessing, união. Rio de leito de 200 com rio de leito de 10. Ok. Vamos novamente. Ó, leitos rios. Lembra que não procura não manter o mesmo nome e pedir para ele substituir, que pode dar problema. Então, vou chamar aqui, ó, leitos rios união. Ok, agora sim. Tenho aqui os meus leitos dos rios. E eu vou, então, refazer a diferença. Eu quero tirar da PP final o leito dos rios, porque o espelho d'água não faz parte da área de APP, correto? Então, vou fazer essa operação de diferença. Em que eu quero pegar o dado da PP dissolver e remover o de leitos rios união, tá? Vamos executar, isso vai ser a minha app final. Opa, deu algum probleminha aqui em relação à geometria inválida. Talvez eu tenha que dissolver esses rios antes. Vamos ver o que aconteceu aqui. Leitos de rios união. Eu tenho a impressão que eu tenho que dissolver isso aqui primeiro. Vamos lá. Eu acho que é esse o problema que ele acusou aqui. Geoprocessing. Vamos dissolver leitos rios união. Leitos rios dissolver. Beleza. Então, agora eu vou pegar o app dissolver, fazer a diferença. App dissolver com leitos de rios dissolver. Creio que agora a gente resolve o problema. Então, agora sim eu vou chamar de app diferença final. Bom, pessoal, vocês viram que eu fiz um pause no vídeo aí para tentar descobrir o que estava acontecendo. E geoprocessamento tem muito disso, né? Então, às vezes acontece algum problema. Eu ainda acho que vocês não vão ter esse problema se estiverem trabalhando no Windows. De qualquer forma, se tiverem, né, saibam que é normal. Eu consegui resolver da seguinte forma. Aqui no menu Processing Toolbox, existe uma ferramenta v.clean. Na verdade, eu descobri isso buscando auxílio agora num fórum, tá? A gente faz muito isso em geoprocessamento. Quando aparece algum erro diferente, assim, que você normalmente não esperaria,
tá? Você coloca o erro no fórum mesmo, coloca lá QGIS, a operação que você tentou executar, por exemplo, eu coloquei QGIS, difference, e geometria inválida, que era o que estava acusando no erro. E aí uma das soluções foi essa, tá? Então aqui nessa ferramenta v.clean, tá? Eu apliquei no app dissolver e no e no leitos rios dissolver. Então em ambos eu apliquei. No input feature aqui eu deixei tudo marcado. Aliás, desculpa, só a área marcado, porque é um polígono, né? Tá? E na ferramenta de limpeza, eu deixei tudo marcado. Eu nem sei exatamente todos os tipos de limpeza, aqui são os detalhes algorítmicos do método, mas eu deixei tudo marcado. E o que mais que eu mudei aqui nas opções? Aqui, ó, na saída, eu não deixei no alto, eu coloquei área, para que ele gere um polígono na saída, tá? Os erros aqui, eu até pedi para ele gerar para ver o que ele ia mostrar, mas ele não mostrou nada nas camadas de erro, tá? Ficaram camadas vazias. O importante é você salvar esse resultado aqui, tá? E eu já salvei como, eu salvei como app cleaned e como leitos cleaned, tá? Então eu executei com um, fui lá, só mudei aqui, ó, leitos dos rios dissolver, botei app dissolver, executei novamente com os mesmos parâmetros iguais, só mudando, obviamente, o nome do arquivo de saída aqui, que é o arquivo limpo, né? O cleaned aqui é o arquivo limpo, já com a geometria válida. Visualmente, eu não observei grandes mudanças, tá? Então, ó, app cleaned tá aqui, e o app dissolver que tinha antes tá aqui. Se a gente for olhar assim, ó, eu não consegui ver muita diferença. Tá? Tabela de atributos, não mudou nada de uma camada para outra. Então, deve ter sido algum detalhe muito, assim, quase praticamente invisível aí de geometria inválida. Enfim, resolveu, tá? Então, é app cleaned e leitos cleaned. Tenho lá os dois, tá? Vou jogar para cima aqui para vocês verem. Aí sim, eu fui fazer a operação de diferença. Então, app cleaned menos leitos cleaned. Diferença, salvar para arquivo, app final cleaned. Vou só executar de novo aqui para vocês verem, vou colocar 2, porque eu já tinha executado para testar. Salvar e executar. Fechamos, vamos ver o resultado aqui. Ó, e ele é exatamente isso que eu queria, ou seja, eu tenho app no entorno, ó, eu tirei o espelho d'água, tá? Era esse o resultado que eu queria com a diferença. Agora, eu vou calcular a área e o perímetro dessa app. Acho que o mais importante é a área, né? Nem perímetro eu vou calcular não, só a área, tá? Vamos aqui na calculadora de campo, tá? Vou colocar então aqui a área quilômetro quadrado, número real, e vou dividir por 1 milhão, porque o padrão dele é gerar em metros quadrados, ok? Vou executar. Sempre que a gente faz isso e calcula alguma coisa via calculadora de campo, ó, observa que apareceu um lapisinho aqui, ele entrou em modo de edição, tá? Então, se eu clicar no lápis aqui para finalizar a edição, ele vai perguntar se eu quero salvar ou não essa alteração. Vou salvar. E aí a gente vai ter ali a coluna, a área, ó. Então, eu tenho ali 4,441 km² de app dentro da bacia. Vou colocar a bacia aqui novamente. Ok?
Então, é isso, vídeo finalizado, tá? Depois eu quero um feedback de vocês para ver se vocês vão ter o mesmo tipo de erro que eu tive no Windows, tá? E, assim, isso é bastante comum. Se tiver, aliás, qualquer erro que vocês se deparem aí, que não aconteceu no vídeo, por exemplo, anotem, entrem em contato para a gente sanar as dúvidas, ok? Então é isso, até o próximo vídeo. Com isso, finalizamos a app, tá? Da disciplina de Fundamentos de Geomática do curso de Engenharia Ambiental da UTF-PR Londrina. Até a próxima!